Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Macário. História de São Macário. Origens. Pouco se sabe sobre a infância e a juventude deste que foi um dos bispos mais importantes da cidade de Jerusalém, numa época muito difícil para a Igreja. Seu nome significa iluminado e feliz. De fato, em sua trajetória como bispo ele fez jus ao significado de seu nome, deixando um legado importantíssimo para os cristãos de todo o mundo e de todos os tempos. Recuperou a Basílica do Santo Sepulcro da mão dos romanos. Estes tinham feito do Santo Templo o Capitólio Romano na Cidade Santa. Por que Jerusalém é importante para os cristãos? A cidade de Jerusalém tem importância histórica para todos os cristãos porque foi lá que nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado, crucificado, morto e ressuscitou. Foi lá que o Senhor venceu a morte e deu-nos a vida. Domínio, destruição e abominação romana. Acontece que a cidade de Jerusalém era dominada pelos romanos desde 2 séculos antes de Cristo. No ano 70 DC ela sofreu uma grande destruição por parte do exército romano. Depois, no ano 135 DC ela sofreu a pior destruição, também por parte dos romanos. Era o tempo do imperador Adriano. Após uma revolta de judeus, o exército romano deixou a cidade em ruínas. Jerusalém perdeu até o nome, passando a ser chamada de Aelia Capitolina, porque os romanos construíram lá o seu Capitólio, centro político e administrativo, no exato lugar onde Jesus tinha sido sepultado e era venerado pelos cristãos. A humilhação se transforma em triunfo. A última perseguição contra os cristãos tinha sido ordenada pelo imperador Galério. Aconteceu entre 305 a 311. Em 311, o próprio Galério ordenou que cessasse tal perseguição. Os imperadores Constantino, que se converteu à fé cristã, e Licínio sucederam Galério e concederam total liberdade aos cristãos. Estes foram autorizados a praticarem a fé, a celebrarem livremente seu culto e a construírem igrejas. Constantino, inclusive, fez do cristianismo a religião oficial do império. Recuperação gloriosa da Basílica da Ressurreição.
Tratava-se da paz constantiniana. E aconteceu justamente quando São Macário liderava a Igreja de Jerusalém como bispo. Assim, o santo bispo conseguiu a autorização direta do imperador para demolir o Capitólio Romano de Jerusalém. Tal demolição foi feita cuidadosamente. Quando chegou ao fim, viu-se novamente o Calvário e o Santo Sepulcro do Senhor. Um documento da época diz: quando a superfície original do solo apareceu, em seguida, contra todas as expectativas, o sagrado monumento da ressurreição de nosso Salvador foi descoberto e exatamente sobre esse local, seria erguida bem mais tarde a grandiosa Basílica do Santo Sepulcro ou da Ressurreição. Desde então, o templo permanece de pé até os dias de hoje, combatendo a heresia ariana. Nesse mesmo período surgiu uma grave ruptura no mundo cristão em a doutrina criada por Ário, que negava a divindade de Cristo e, por conseguinte, a Santíssima Trindade. Nesse momento conturbado, São Macário, já bispo de Jerusalém, ergueu sua voz de pastor e protestou fortemente contra a doutrina ariana. Em maio do ano 325, no Concílio de Nicéia, cidade próxima a Constantinopla, ele foi um dos grandes defensores da doutrina cristã e ajudou a confirmar genuína doutrina ensinada por Jesus Cristo. Um dos autores do Credo Niceno-Constantinopolitano. Os registros históricos atestam que o bispo São Macário foi um dos autores do Credo Niceno-Constantinopolitano, que até hoje professamos em algumas celebrações da Santa Missa. Ao rezá-lo, repetimos afirmando nossa fé pura e cristalina: creio em um só Deus, Pai onipotente e em um só Senhor, Jesus Cristo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Morte. O bispo São Macário faleceu no dia 10 de março de 335, na sua querida cidade de Jerusalém, sendo sua morte de causas naturais. Pouco tempo depois, os fiéis começaram a celebrar seu culto, sabedores da santidade de vida e do serviço incalculável que ele prestou à Igreja, devolvendo-nos o Santo Sepulcro e ajudando-nos a professar a fé cristã sem divisões nem desvios doutrinais. Oração a São Macário. Ó Deus, que destes a São Macário dom a responsabilidade de cuidar do vosso rebanho e de guardá-lo de todos os perigos físicos, morais e espirituais, dai-nos, por sua intercessão, a graça de perseverarmos na verdadeira fé católica que professamos no Credo, para que o vosso Filho seja sempre glorificado por nossas palavras e nossos atos. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. São Macário, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Esmirna, hoje Izmir, na Turquia, a paixão de São Germânico, mártir de Filadélfia, que, no tempo dos imperadores Marco Antonino e Lúcio Aurélio, foi discípulo de São Policarpo, a quem precedeu no martírio, condenado pelo juiz ainda na flor da idade juvenil, superou pela graça de Deus o medo da sua fragilidade corporal e provocou espontaneamente a fera para ele preparada. Morte no ano 167. Em Spoleto, na Úmbria, região da Itália, São Ponciano, mártir, que, no tempo do imperador Antonino, crudelissimamente flagelado por amor de Cristo, foi finalmente morto ao fio da espada. Morte no século II. Na Via Cornélia, a 13 milhas de Roma, no cemitério Ad Ninfas, os santos Mário, Marta, Audifaz e Ábaco, mártires. Morte no século IV. Comemoração de São Macário Alexandrino, presbítero e abade no Monte Sete, no Egito. Morte no século V. Em Lodi, na Ligúria, atualmente na Lombardia, região da Itália, a comemoração de São Baciano, bispo, que, para defender o seu povo da heresia dos arianos ainda vigente neste território, lutou com grande ardor juntamente com Santo Ambrósio de Milão. Morte no ano 409. Em Como, na Lombardia, região da Itália, as santas Liberata e Faustina, irmãs e virgens, que fundaram o mosteiro de Santa Margarida. Morte no ano 580. Em Dreux, junto de Chartres, na Neustria, hoje na França, São Lomar, abade do mosteiro de Corbion, hoje Moutiers-Alperche. Morte no ano 593. Em Ravenna, na atual Emília-Romanha, região da Itália, São João, bispo, que, enquanto toda a Itália era devastada pela guerra com os lombardos, providenciou egregiamente as necessidades da Igreja, segundo o testemunho de São Gregório Magno, que lhe enviou o livro da regra pastoral. Morte no ano 595. Em Rouen, na Neustria, atualmente na França,
São Remígio, bispo, irmão do rei Pepino, que com grande diligência procurou que se cantasse a salmodia segundo o costume de Roma. Morte no ano 762. Em Corfu, na Grécia, Santo Arsênio, bispo, pastor de almas muito dedicado ao seu rebanho e assíduo à oração noturna. Morte no ano 10º. Em Sevilha, na Espanha, o beato Marcelo Spínola y Maestre, bispo, que fundou os centros de operários para promover o desenvolvimento da sociedade humana, lutou pela verdade e pela justiça e abriu a sua casa aos indigentes. Morte no ano 1906.